Salve, salve você que está na sintonia aí do nosso podcast. Esse é o Camaradas Futebol Clube. Meu nome é Matheus Guedes, estamos chegando aí com a edição número 2. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2021, dia de aniversário, né, de pessoas importantes aí no mundo da bola. Hoje é 35 anos da nossa Marta aí, Rainha Marta, a maior artilheira da história da seleção brasileira, a maior artilheira da história dos mundiais. Acho que a palavra que define melhor a Marta é a maior. E hoje também faria 67 anos o Dr. Sócrates. Dr. Sócrates brasileiro até no nome. Foi idolatrado aí no ES do Brasil, o clube mais brasileiro. E ganhou dentro de campo, jogou dentro de campo, foi cerebral e cerebral também fora dele, né? Um dos líderes da democracia corintiana, uma das páginas mais bonitas aí do nosso futebol. Como faz falta o Dr. Sócrates nos dias atuais. Queria mandar o meu abraço aí para o Júnior, para o André e para o Felipe, que estão aí na companhia comigo, os meninos aí de São Gonçalo. Bom, essa semana a gente vai falar sobre Champions League, começou as oitavas de finais aí dessa temporada 2021. Começou também, a gente está chegando aí numa reta decisiva do Campeonato Brasileiro, mas vamos começar falando de Champions. Queria saber de você, Júnior, o que você viu aí de Sevilha 2, Borussia Dortmund 3? Uma boa noite aí, um abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para todo mundo que está na escuta aí do nosso podcast. Sempre um prazer participar com vocês aí, rapaziada, meus amigos, Matheus, André e Felipe. E falar um pouco sobre esse jogo, cara, que me surpreendeu bastante, né? Eu já esperava muitas coisas positivas desse jogo, mas o Borussia me surpreendeu positivamente porque ele demonstra, né, nas primeiras fases ali dessas Copas, ser sempre um time muito competitivo, por mais que ele não consiga avançar muito, né, porque depois, quando afunila, os times mais poderosos das grandes ligas acabam sufocando, né, o Borussia, mas ali, inicialmente, ele acaba sempre sendo competitivo. Eu apostava um pouco mais no Sevilha, sendo que na hora que os times começaram a disputa ali do jogo, teve muito equilíbrio nos primeiros minutos do primeiro tempo, só que tem sempre o diferencial, né? E o Borussia tem jogadores que no final, no último terço do campo, que o pessoal comenta, eles sempre conseguem decidir, que é o Marco Reus e o Haaland, cara, que é um fenômeno aí, né? O garoto faz gol de tudo que é jeito. Tava até brincando com o Felipe, você olha assim pro porte, cara, ele nem parece que tem porte de jogador. Parece, parece um jogador de basquete do leste europeu, mas o cara é muito rápido e, e tem uma facilidade para escolher onde vai colocar a bola. Ele não sai chutando de qualquer maneira, assim, né? Não é um atacante com pouco recurso, não, é muito inteligente. Então, acabou desequilibrando para o lado do Borussia ter jogadores mais decisivos, né? O Sevilha tem uma equipe muito, muito boa, assim, esse resultado. Para mim, nem decide ainda o confronto, mas o desequilíbrio, para mim, ficou acerca do diferencial, né? Que é o jogador que pode fazer o diferente dentro da partida. Então, o que eu espero para o segundo jogo é um Sevilha se lançando para o ataque desde o início, né? Para tentar reverter esse placar e sofrendo com os contra-ataques, né? E as finalizações que o Haaland vai com certeza ter a oportunidade de fazer. O cara tem mais gols do que jogos na Champions League, realmente é um fenômeno, né? E diferentemente do Campeonato Nacional, que o Borussia está muito mal, está em sexto, na Champions, né? Tem tudo aí para avançar para as quartas de final. Só trazendo os números aqui do Haaland, você tinha comentado, são 18 gols em 13 jogos e só 20 anos, né? Então, queria saber do Felipe aí, o que o futuro reserva para esse fenômeno norueguês aí. Salve, salve, camarada Matheus, André, Júnior, todos que nos escutam. Prazer estar aqui falando com vocês de novo nesse dia 19 de fevereiro. Estamos gravando aqui. Só reiterar
felicidades ao grande Dr. Sócrates, que estaria completando 67 anos. Essa brilhante introdução no Matheus. Outro aniversariante do dia, embora não esteja ligado ao mundo do futebol, mas também um gênio, o Tony Iommi, completando 73 anos, guitarrista do Black Sabbath, também gosta muito de futebol, torcedor do Aston Villa, famoso, inclusive. Antes de responder sobre o jogo aqui citado e o Haaland, só fazer uma pequena salvação ao garoto chamado Pablo Solari, camisa 36 do Colo-Colo. Dizem por aí que o Pelé evitou uma guerra na Nigéria em 69, embora alguns historiadores discordem, mas eu acho que é fato que o glorioso Pablo Solari conseguiu evitar uma chacina em Santiago, né, no Chile, classificar a disputa heróica ali, né, pela vaga na primeira divisão do campeonato chileno, com o Colo-Colo vencendo de 1-0. Bom, mas agora falando sobre... Só, pode te atrapalhar aí, mas só uma observação sobre o Solari, primeiro gol profissional da carreira dele. Sim, que gol, né? Um golaço, diga-se de passagem. Ele veio emprestado do Tajeres, ele é argentino, né? Veio emprestado do Tajeres para jogar no time juniores do Colo-Colo, foi profissional e entra para a história, né, do Colo-Colo. Sim, entrou para a história, num dos jogos mais importantes da história do clube. Dizem até que é o mais importante, até mais do que o título da Libertadores 91. O Mas enfim. verdadeiro jogo da vida. Sim, literalmente. Literalmente. Mas é aquilo, na semana passada, quando comentávamos sobre os palpites, né, dessa rodada da Champions, eu dizia que quem tem Cristiano Ronaldo já tem meio caminho andado, né? Então isso também vale para o Haaland. Impressionante, o garoto. O norueguês é fora de série. Domina muitos fundamentos, extremamente técnico, como os camaradas mesmo já citaram, 18 gols em 13 jogos, uma marca impressionante aos 20 anos. É realmente impressionante. Eu acho que o Haaland expressa muito o que significa esse Borussia, né? É uma equipe muito jovem, em comparação com o Sevilha, por exemplo, que tem uma média de idade de 29,5 de idade, né? O Borussia tem 25,7, são quase 4 anos de mais juventude. E uma equipe que é muito vital, né? E para mim foi o melhor jogo dessa primeira fase, né? Um 3-2, como o Júnior disse como o Júnior comentou, né, que ainda não é não dá para cravar que é um resultado que já tem o martelo batido, mas deu um belo impulso o Borussia, né, para passar de fase. É um jogo que eu achei como o melhor, né, dessa primeira fase. Um futebol que me impressiona do Borussia. Gostei bastante. Um jogo, eu diria que é muito simbólico, né? A gente vê uma equipe que é tão jovial e talvez tenha no Haaland a sua maior expressão, né? E a gente falava semana passada que o Borussia ele era o time, era o azarão, né? Vocês falaram que o Borussia era, na verdade eu falava, né? Vocês falavam que o Borussia era favorito, eu considerava o Borussia azarão. Me surpreendeu esse jogo, mas tem que ter aquele pé atrás com o Dortmund, né? Porque chega uma hora que a camisa amarela começa a entrar em ação e o time fica da cor da camisa. Mas foi até um jogo mais quente do que deveria, né? Do que a gente achava que seria. Foi um jogo pegado aí, como teve princípios de cenas lamentáveis, e ansioso para que aguarda aí essa volta. Não sei se vai ser na Alemanha o jogo, né? Por conta das restrições aí de viajantes para a Alemanha. Não sei se é só com inglês que isso está acontecendo, se viajantes espanhóis entram tranquilamente na Alemanha. Vamos esperar aí os próximos capítulos. Mas, Felipe, aproveitando aí que você já começou a falar sobre Borussia e Sevilha, queria saber o que você viu de Leipzig e Liverpool, né? O Liverpool nessa temporada oscilante, dá para confiar que vai chegar na sétima taça? Eu vi um grande jogo também, um jogo muito equilibrado, duas equipes que se assemelham bastante, inclusive na forma de jogar.
um jogo muito bem acirrado no meio-campo, né? Que foi decidido nos detalhes. 2 falhas individuais até grotescas da defesa do Leipzig que geraram os 2 gols do Liverpool, né? Tanto o gol do Mané quanto o gol do Salah. Mas é um jogo que eu também acho que não está em aberto, embora eu ache que o Liverpool passará de fase. Digo agora, né? Porque na semana passada todos os palpites que eu cravei deram errado. É impressionante. A gente fica brincando lá no nosso grupo que o André é o cara da zica, que tudo que ele fala dá ao contrário, mas todos os palpites que eu cravei deram errado. É impressionante. Mas eu creio que o Liverpool passa, sim, no jogo de volta. Tem uma equipe melhor, embora esteja numa fase não tão boa, né? Mas acho que faz parte dos percalços dessa temporada tão atípica. Mas eu estou confiante para essa classificação do Liverpool aí. Queria saber de você, André, você que tá quietinho aí, meu camarada. Fala aí pra gente o que você viu desse Leipzig 0, Liverpool 2. É bem provável que o jogo não vai rolar em Anfield, porque como o primeiro jogo foi na Hungria, né, foi em Budapeste, não foi na Alemanha, porque o Liverpool teria que ficar 10 dias em quarentena para poder jogar na Alemanha, então não é viável isso, por isso que o jogo foi em outro país. A mesma coisa se o Leipzig for jogar na Inglaterra, também vai ter que ficar 10 dias em quarentena, também isso não é viável visando o calendário. Que você acha aí, André, desse Leipzig 0, Liverpool 2? Já está garantido ou ainda tem jogo para volta? Fala, rapaziada. Uma boa noite a todos. Boa noite, Felipe, Matheus, Júnior, pessoal de casa que vai acompanhar a gente. Como o Felipe bem falou, né, foi um jogo bem disputado, né, mas que meio que não foi o que foi esperado, né? Porque tanto eu quanto o Felipe a gente tinha cravado que o Leipzig passaria, né? Passaria pelo Liverpool, porque não vem numa boa fase, mas apesar da vitória, não dá pra gente dizer que jogou bem, né? Tanto que foi 2-0, mas 2 erros, né, do Leipzig. Então, se não fosse esses erros, talvez fosse 0-0. Mas, claro, que agora bota a classificação já embaixo do braço, né? Fica bem mais fácil, né, o Leipzig reverter. E foi bem parecido do que a gente tinha falado também do jogo do PSG contra o Barcelona, né? A gente tinha cravado pelo menos eu tinha dito, né, que o Barcelona ganharia o jogo, né? Ou pelo menos estava mais fácil do Barcelona ganhar o jogo e foi uma surpresa também, né? Lá na questão de talento individual, né, que prevaleceu. O Mbappé fez um jogo, a gente pode dizer talvez histórico, né? 2 golaços, definiu a partida. Mas é isso, né? Já tá em aberto ainda. Champions é isso. Tanto o jogo do PSG quanto o jogo do Leipzig estão em aberto. Claro que o PSG vai ser muito difícil o Barcelona fazer 4 gols de diferença, né, no jogo da volta. Mas em relação ao Leipzig, eu acho possível ainda. Porque o Liverpool não fez um bom jogo, não se destacou, né? Os seus talentos individuais, os jogadores que são os mais talentosos, né, do time não se destacaram. Foi mais uma questão de aproveitar as oportunidades que surgiram no jogo. Então é perfeitamente possível que o Leipzig possa reverter esse resultado, né? Mas Champions é isso, é sempre uma surpresa, nunca dá para cravar nada. E é isso que é ainda interessante do futebol, né? Essa questão da imprevisibilidade, né? Então é isso, vamos assistir os próximos jogos, vamos acompanhar, porque acho que pode acontecer muita surpresa ainda. Mas a palavra que eu destaco nessa rodada foi surpresa. Surpresa pelo jogo do Leipzig e pelo do PSG, que realmente eu não esperava esse resultado. Mas foram bons jogos. É isso aí que eu tenho para destacar. Só dando um pitaco aqui, aproveitando a bola do André, falando sobre Barcelona, eu acho que foi o acontecimento mais simbólico da semana, essa queda do Barcelona, né? Essa goleada. Que a gente tem, só para ilustrar aqui, em 2016, 2017, na temporada, o Barcelona foi eliminado da Champions quando perdeu por 3-0 para o Juventus no primeiro jogo. Naquela época não tinha nem Cristiano Ronaldo, mas tinha Dybala, meteu 2 gols, cara. Aí em 2017, 2018, nessa temporada, 3-0 para o Roma, outra goleada. Sendo que tinha vencido o primeiro jogo por 4-1. A temporada 2018 e 19, outra goleada, 4-0 para o Liverpool. Mesmo tendo vencido o primeiro jogo por 3-0.
E a gente teve nessa última temporada, 19-20, né? 8-2 para o Bayern. Então, o Barcelona, nas últimas temporadas, é sinônimo de fracasso retumbante, algo que tá estranho, né? A gente até falou no episódio passado sobre a última dança do Messi, né? E tá sendo muito melancólica mesmo. E falando sobre isso, Felipe, eu ia até citar essa questão, mas para não alongar muito, né? Que eu acho que parece que a única solução do Barcelona é uma reformulação total, né? De Sim, elenco, de total. diretoria. E o próprio Messi também provavelmente não vai ficar no final dessa Sim, sim, temporada. Então, eu sim. acho que passa por uma reformulação total a equipe. Muitos jogadores ali já deram o que já deram o que tinha que dar, né? Então, eu acho que só uma reformulação mesmo para colocar o Barcelona de novo no topo, né, do futebol, porque realmente vem de 4 temporadas frustrantes para o torcedor. Então, bem lembrado do que você falou. Só complementando aí o que o Felipe falou, além naquela mesma temporada que perdeu de 3-0 para a Juventus, foi nas quartas de finais, só que não lembro agora se foi quartas, foi semifinal, mas uma eliminatória antes foi aquele jogo contra o PSG, se eu não me Sim, sim, engano, de né? 6-1, né? Que Conseguiu reverter. começa perdendo por 4-0, então tem uma outra goleada antes da Juventus. Sim, sim. Até assim, me permita discordar, André, isso não é surpresa, né? O Barcelona ser goleado, porque é uma coisa que está sendo recorrente temporada após temporada. E assim, o lado do Barcelona, esse de melancolia, a gente vai poder testemunhar aí, provavelmente a partir da próxima temporada, um Barcelona que a gente nunca viu, que é um Barcelona que pode entrar no ostracismo. Porque eu não sei vocês, o Júnior ele até ele acompanhava um pouco antes da gente, né, por questão de idade, se querer entregar a sua idade, Júnior. Mas lembro, quando eu comecei a acompanhar futebol, foi na época do Ronaldinho no Barcelona. Então a gente já via um Barcelona protagonista na Europa, depois vem Pep Guardiola, essa era Messi, depois o trio MSN. Então a gente sempre viu o Barcelona sendo um dos protagonistas na Europa, né? E aí a gente vai acabar acompanhando aí um Barcelona que eu pelo menos nunca vi. Um Barcelona que pode se entregar ao ostracismo. Eu queria até saber aí do Júnior, a gente falou sobre Barcelona, né, já emendou o assunto. Queria que você falasse um pouco sobre o lado do PSG, porque assim como a gente exaltou o Haaland, tem que exaltar o Mbappé também. E o próprio Haaland, ele deu uma entrevista falando que ele se motivou a fazer aquele jogo contra o Sevilla, porque ele viu o que o Mbappé fez contra o Barcelona. Queria que você falasse aí para mim, Júnior, o que você acha do Mbappé e se a gente pode considerar ele como a grande estrela do time. Beleza. Só antes de falar do PSG, né, já que você comentou do ostracismo do Barcelona, tem até que confidenciar para vocês aqui, né, assim, eu espero meio que com muita alegria esse momento chegar, porque como eu acompanhei outros times, né, do início da década de 90, com protagonismo, e depois esses times sumiram assim, cara, eu fico muito triste por essa hegemonia, né, que se criou em torno do dinheiro que Barcelona e Real Madrid conseguem, né, capitalizar e se manter no topo da Europa por muito tempo, assim. Então, nada contra os times em si, né? Mas eu não gosto muito dessas hegemonias porque fica um pouco chato. Então eu vi a Ajax com um timaço ganhando Champions, né, jogando bem, o Borussia também ganhou uma Champions nos anos 90, a própria Juventus, e era interessante porque tinha uma rotatividade, né? Depois ficou muito maçante ficar vendo só dois times assim com muito poder, né? Agora que o Bayern tá vindo com muita força, mas era muito Real Madrid e Barcelona. E para falar do PSG, eu, eu assim, né? Eu sei que o Barcelona está em decadência, mas eu também não esperava muito essa goleada, não. Eu esperava um PSG conseguindo vencer, né? Tendo um bom volume de jogo, né? Porque tem peças, né, decisivas ali. Se tivesse o Neymar, teria uma a mais, né? Mesmo sem o Neymar, tem jogadores bons para decidir. Mas quando eu vi a escalação e eu vi o Kim, o Icardi e o Mbappé, eu não entendi muito bem, né? Achei que o Pochettino estava equivocado, mas acabou que se mostrou uma boa escalação ali para o jogo, né? Mas eu não sei nem se é a inteligência dele mesmo ou se o Barcelona tá de um jeito que o que você colocar em campo funciona, né? Você vê o Messi sofrendo ali naquele time.
sem ter com quem tabelar na frente, nada funciona. O Dembélé não consegue voltar uma bola para ninguém. Então, acho que meio que facilitou o caminho para o PSG. E o Mbappé, para mim, é a maior realidade do futebol atual, cara. Ele e o De Bruyne, assim, são jogadores que não têm tanto holofote, né? Porque enquanto Messi e Cristiano Ronaldo estiverem jogando, todo mundo vai sempre falar deles, até mesmo quando eles não têm mais aquele poder decisivo em todos os jogos, né? Mas eles são monstros, são fora de série, não tem como não terem os holofotes em cima. Mas esse bastão está na mão do Mbappé e do De Bruyne. Então, eu acho até que ele é o cara do time para responder a sua pergunta. E o Neymar, até pelos problemas de contusão, é o seu é o Robin, né? É o Robin do Mbappé. E é um Robin de luxo, né? Porque é um cara muito bom de bola, mas que não consegue jogar, não tem a sequência. Sempre que o time precisa dele, ele está contundido. E assim, agora com essa atuação do Mbappé e do Haaland, começa um monte de suposição, né, de especulação sobre onde eles vão jogar. Eu, particularmente, acho uma chatice esse papo, porque eu acho que muito bem o Haaland poderia continuar no Borussia, que o Borussia ele tem essa característica de ser meio que um time transitório, né? Ele é um time que investe muito em jovens e ele acaba depois se desfazendo desses jovens, ganhando dinheiro em cima deles. É um time meio que serve meio para desenvolver jogador. Tanto que o Pô, fugiu o nome do jogador que era do Flamengo, que foi pro Real Madrid, Renier. O Renier, ele foi pro Borussia, né? Tá emprestado para se desenvolver lá. Então, não sei o que vocês acham que... O André, o que você acha? Que o Haaland e o Mbappé, eles têm que trocar de time? Ou eles podem ficar lá e construir uma história nesses times, em Borussia e PSG, respectivamente? Você acha que eles precisam dar esse próximo passo e ir para uma camisa maior? Cara, eu acho que pegando aqueles números que você bem falou no início, o Haaland tem 18 gols em Champions, né, em 13 jogos, não é isso? Isso. E você vê que ele tá num time que não tá na primeira prateleira, né? Então, eu gostaria de ver como ele se sairia, por exemplo, num City, num Barcelona mesmo, até numa reformulação do Barcelona, apesar de que ser muito pouco viável, né? Até porque o Barcelona tá beirando aí um bilhão de dívida, né? Então, seria interessante ver ele atuando nesses times, mas pelo menos no Barcelona eu vejo muito provável isso, cada vez mais distante, né? Mas ele jogando numa Premier League, eu gostaria de ver, né? E eu acredito que ele sairia bem, porque realmente é um fenômeno, cara. É um jogador que pode superar, inclusive, Messi e Cristiano Ronaldo, se ele conseguir manter esses níveis de atuação que ele vem apresentando, né? Porque ele tem uma precisão enorme, né? De finalização. Ele não é tanto jogador de sair de área, de criatividade, de assistência, apesar de também dar assistência, mas ele é um jogador que, para definir, para fazer gol, né? Ele é, assim, fenomenal mesmo. A precisão é muito grande. E o Mbappé já é um pouco diferente, né? Um jogador que dá tanto chuta bem para gol, mas também dá assistência, também joga tanto numa ponta quanto na outra, né? É um jogador mais versátil, né? E, inclusive, ele, se o PSG chegar na final, ou, por exemplo, for campeão, né? E ele ser protagonista também na França, nessa Eurocopa, pode ser que ele fique bem perto da primeira bola de ouro dele, né? Então, é uma coisa interessante também essa renovação, né, de grandes jogadores aí nos holofotes, né? Igual o Júnior estava falando. E provavelmente é o caminho que eles vão trilhar, né? Eu acredito que tanto um quanto o outro, talvez por caminhos diferentes, né? Podem chegar a fazer essa podem chegar, né, nesse topo, né, dos melhores jogadores do mundo. Mas eu gostaria, sim, de ver o Haaland jogando, por exemplo, numa Premier League, né, em um grande time. Acho que ele poderia, talvez, apresentar até um desempenho melhor ainda, né? Porque teriam jogadores bons, né, para servi-lo. Então seria interessante, sim. É só dar um pitaco aqui, quando eu olho pro Haaland e tento visualizar o futuro dele, eu não consigo deixar de pensar no Haaland e no Liverpool. Eu acho que tem muito a ver com o Sim, Klopp. exatamente. Ele, por mais que o Haaland seja um fora de série, ele plasticamente ele não é um jogador, e creio que não vai ser como o Cristiano Ronaldo ou Messi.
É um jogador, aquele cara fora de série na área, né? Aquele cara que finaliza, não aquele jogador que é capaz de produzir aquelas jogadas esteticamente bonitas e tudo mais. É um jogador que joga para o time. Então, no Liverpool do Klopp, pô, encaixaria ali como uma luva. Aquele time intenso, sempre agressivo, com o Haaland, pô, já roubando bola lá no terço final do campo e já emendando, pô, seria bonito. Como diz o nosso querido Abel Braga, foi lindo. E Quer dizer, Felipe, não mais foi uma ainda, coisa. né? Mas pode ser. E Sim, com Salah e Mané ainda, né, cara? Formando ali um sim, sim, trio mágico, né? sim, total. Pô, então Ainda seria tem o, realmente fenomenal, fenomenal. sim, ainda tem o Diogo Jota também, né? Que tá machucado. Sim. Enfim, especulações. E eu Isso que eu ia acredito que ele falar, vai chegar numa grande equipe, sim, cara. Ele não vai ficar no Borussia para sempre, não. eu Muito acho que ele difícil. deveria ir para lá porque para formar um novo trio, né? Porque esse trio aí do Liverpool tá, para mim, né? Tá às beiras de acabar. Então seria interessante ali um Diogo Jota, Haaland e Mané. Seria sensacional. Eu confesso para vocês que eu gosto de jogadores, eu gosto de histórias, né? O que mais me encanta no futebol são as histórias que ele proporciona. E eu gosto de jogadores que tomam decisões na carreira que são incomuns, vamos dizer assim, né? Que eles fogem do óbvio. Dois casos assim que eu acho muito interessante é do Tadic, que hoje ele está no Ajax. Ele, se eu não me engano, estava no Southampton. E assim, o Southampton é aquilo, né? Meio de tabela na Premier League, talvez ali brigue para não cair e paga muito dinheiro, né? O Southampton paga bem mais que o Ajax, mas ele optou por ir pro Ajax. Era até uma decisão assim que, se você olhar historicamente, é meio óbvio você querer ir pro Ajax, mas o cenário atual não, né? Porque o Ajax ele briga ali na liga holandesa, dificilmente ele tem que brigar muito para chegar numa fase de grupos, né? Agora está frequentando mais vezes a fase de grupos da Champions League. Mas me chamou muita atenção a história, a entrevista que o Tadic deu lá naquela temporada 18-19, quando ele fez 2 gols, se não me engano, no Real Madrid, lá em Santiago Bernabéu, que o Ajax eliminou o Real Madrid 4-1. E ele falou que assim, ele escolheu ir para o Ajax para viver esse tipo de histórias, mesmo recebendo menos, mesmo ele tendo menos holofote, vamos dizer assim, porque o Southampton não ia levar ele a fazer uma noite igual ele fez lá no Santiago Bernabéu. E outro cara também que eu acho muito legal, a história dele é do Ginac, né? A gente falou muito sobre ele semana passada no Tigres. Ele tinha mercado ainda lá na Europa, poderia ter ficado na França, recebendo até mais, vivendo melhor, condições de vida na França talvez seja melhor do que no México, mas ele optou ir por um time mexicano e hoje ele é o ídolo máximo, né? Eu falei todas essas histórias para falar assim que talvez seria interessante o Haaland fugir desse óbvio, o Mbappé fugir desse óbvio de se transferir para times com camisa maior, para tentar ir uma idolatria máxima nesses times que eles já estão hoje. Só para Ô, concluir. Matheus, Oi, André. não, só para complementar. Inclusive, o Gignac deu uma declaração de que ele não iria para o PSG nem para ganhar 10 vezes mais do que ele ganha no Tigres. Eu achei interessante essa fala dele. Não sei se vocês viram isso. É incomum, né? A gente pensar nisso é Pois incomum. é, só para Mas acrescentar. completando É aí a que, rodada da. Pode falar, Júnior, pode falar. não, é que culturalmente, né, alguns jogadores eles têm uma bagagem, né? Então fica mais fácil para eles na hora de fazer essa escolha, porque ela não envolve só dinheiro, né? Quando o cara consegue uma estabilidade ali financeira, ele também começa a pensar se ele quer de fato ser ídolo num clube sem tradição ou ele quer realmente ter uma carreira sólida e ser idolatrado por uma torcida gigantesca. Para mim, o melhor exemplo para a gente entender isso é o Felipe Coutinho, que estava consolidado no Liverpool, que é um gigante. Ele trocou porque a gente tem uma geração que joga FIFA, né, e Wing Eleven, Bomba Pet, que acha que o Barcelona e o Real Madrid são os únicos times grandes que existem no mundo. Então, eles São querem o jogar lá. Olimpo do futebol, né? O cara trocou a camisa 10 do Liverpool para ser um completo ninguém no Barcelona. Assim, é uma falta de gerência de empresário na ajuda da carreira do rapaz e dele próprio, né, de conhecimento do futebol. E aí você pega o Gignac, como o André falou, ele entende que o PSG é menor do que o América, que o Tigre, desculpa.
E é menor, porque se você for no México, o Tigres é gigante. Então é melhor jogar no Tigres, cara, que tem muita torcida e você vai fazer uma carreira lá. E o Tadic sabe que antes da Lei Borja, o Ajax era uma das maiores potências. Então ele sabe a carga histórica que aquele time tem e ele prefere jogar ali. Exatamente. Só para encerrar aí essa rodada de Champions League, acho que vocês não assistiram, né? Porto e Juventus. Também eu assisti e falo para vocês, vocês não perderam nada, que foi um jogo horroroso. A Juventus, pela terceira temporada seguida, sai atrás no confronto de oitavas de final. E agora é a missão Cristiano Ronaldo ao resgate, né? Vai ter aí o jogo da volta para tentar resgatar. Só que a Juventus no jogo foi travada pelo Porto, não conseguiu jogar. O Porto teve 2 gols relâmpagos, um no começo do primeiro tempo, no começo do segundo. E assim, a Juventus saiu com um prejuízo menor do que devia. Porque conseguiu fazer um gol fora, um gol que não foi merecido, mas que deixa aí a Juventus a ganhar pelo placar mínimo no jogo da volta para conseguir classificar para as oitavas. Então, só para completar a rodada. E aí, só para terminar esse tema Champions League, para a gente seguir para o Campeonato Brasileiro, queria saber de vocês aí a opinião para a próxima rodada, né? Para a próxima semana. Como vocês estão ansiosos para falar, queria saber a opinião de vocês sobre Atlético de Madrid e Chelsea. Vocês têm algum palpite? Pode ir, André, começa aí. Então, esse eu acho que é pelo menos para mim, um dos jogos mais esperados, né? É um jogo que a gente vai ver se de fato o Atlético de Madrid tá jogando toda essa bola, né? E o Chelsea tá um time que tá conseguindo assim, uma solidez maior, né? Então vamos ver se vai ser realmente um grande jogo que todo mundo espera, né? Se Suárez vai conseguir marcar o dele, se ele vai decidir. Então, eu acho que vai ser um excelente jogo. Tô esperando um grande jogo. E acho que o Atlético de Madrid tem uma leve vantagem também. Questão de resultado, eu tô mais tendendo a acreditar que o Atlético ganha esse jogo. Mas vamos ver. Tudo muito difícil a gente cravar alguma coisa. Felipe, simeonismo triunfará? Com certeza, Matheus, com certeza. Mas eu acho que vai ser um jogo bastante disputado. Como eu disse na semana passada, eu acho que 50 a 50% de chance, né? Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, mas eu creio que o Atlético passe. Embora seja um jogo muito disputado, né? O Chelsea vem crescendo bastante depois da chegada do Thomas Tuchel, né? E o Atlético de Madrid vem numa sequência maravilhosa, né? Então, tem tudo para ser um grande jogo. Só queria fazer uma citação aqui, rapidamente. Você tinha falado sobre escolhas improváveis na carreira, né? E falando em escolhas improváveis, é impossível, ainda mais para um podcast que se chama Camaradas Futebol Clube, não citar o grande camarada Cristiano Lucarelli, que fez de tudo para jogar no Livorno, abriu mão de contratos milionários. Tem até uma história no livro que é muito interessante, chamado Futebol à Esquerda. Quem está ouvindo, procure ler, é muito bom. Que conta essa saga do Cristiano Lucarelli para voltar para o Livorno, né? Inclusive, ele comprou um contrato, pagou para poder voltar para o seu clube de coração. Então, fica o registro aí. Só para comentar mesmo, não poderia passar batido. Válido, válido. Ó, no pique, hein, gente, para não comer muito nosso tempo. Júnior, Lazio de tiro imóvel contra Bayern de Munique. Acho que o campeão mundial prevalece. O que você acha? Cara, a gente fica tentando apostar numa zebra, né? Mas esse é o jogo que não tem zebra, né? Vai passar, acho até que com tranquilidade. André, Gladbach, o Borussia Mönchengladbach de Marcos Thuram, filho do homem, contra Manchester City. Essa poderia ser a grande história, mas acho que não vai ter como, né? Manchester City 17 vitórias seguidas. Você acha que prevalece? Com certeza, é muito difícil, né? Claro que tudo é possível, né? Mas Manchester City perder esse jogo é muito, muito pouco provável, né? Vem apresentando também uma sequência excelente. E Guardiola à frente do time, é uma excelente equipe. É um dos candidatos a estar na final também, né?
Mas tudo é possível, mas acredito que o City consiga ganhar com tranquilidade. Mas vai ser um bom jogo, acredito que vai ser um bom jogo. E Felipe, para finalizar, Atalanta ou Real Madrid? A Atalanta. Atalanta eu acho que passa. Embora o Real no papel tenha mais time, mas eu sou Atalanta nessa daí. Também só vou ficar com o time de Bergamo. Bom, no pique, vamos falar agora sobre o Campeonato Brasileiro, porque a gente vai chegar nesse final de semana aí a última rodada, penúltima rodada, na verdade, né? Mas, assim, campeonatos de pontos corridos, talvez esse jogo que vai ter domingo no Maracanã, Flamengo e Inter, seja o mais próximo de uma final que a gente possa ter, né? São o líder e vice-líder disputando aí cabeça a cabeça, né, o campeonato. E lembrar que no dia 25 de outubro de 2020 aconteceu Inter e Flamengo no Beira-Rio, foi um 2-2 e foi muito falado na mídia que talvez esse tenha sido o jogo mais legal do mundo, né, naquele final de semana. Tiveram vários jogos aí ao redor do mundo, mas nenhum tão interessante quanto Inter e Flamengo. Na época, o Inter do Kudê, o Flamengo do Domenech Torrent. E, assim, né, hoje a gente já fala desse jogo como parece faz muito tempo, né? Foram só 4 meses, mas parece que já faz muito tempo que aconteceu esse jogo. Queria começar aí com o André. Qual que é a expectativa para esse jogo? Será que vai ser o melhor jogo do mundo de novo? Ou tá muito diferente esse Inter e esse Flamengo do segundo turno para aquele que foi o primeiro? Cara, eu acho que vai ser um jogo extremamente interessante. Inclusive, ele representa a experiência contra a inexperiência, né? Porém, uma experiência limitada e conservadora, no caso de Abel, né? Muito pautada muito mais no empirismo, né? Uma questão de prática, né? Das experiências que ele já teve no futebol, contra um Rogério Ceni muito mais aberto ao progresso, né? A novas ideias, né? Uma visão muito mais holística de futebol. Então, pô, vai ser muito interessante esse jogo. Então, acredito em relação à tática, né? O Abel não vai agredir muito o Flamengo, né? Vai jogar mais de forma reativa. E o Rogério Ceni acredito que vai jogar como já tá jogando, né? Acho que não vai esperar o Inter, vai partir para cima, posse de bola, toque de bola rápido. Questão do Arão também, acredito que vai ser uma grande baixa, né? Mas é possível compensar. A gente tem a Gustavo Henrique, né, melhorando um pouco, agora pode jogar com o Rodrigo Caio. Então, vai ser um grande jogo. Acho que vai ser um grande jogo. Qualquer pessoa que acha que tentar cravar algum resultado desse jogo, acho que definitivamente não entende nada de futebol, porque vai ser um jogo totalmente em aberto e muito interessante, né? Como você falou, pode ser um dos grandes jogos do ano, né, em relação ao futebol brasileiro. Então, é isso. Não quero nem cravar nada. Só digo que será um grande jogo. Vai ser muito frustrante se não for um grande jogo. E você, Felipe, o que você espera aí desse Flamengo Internacional? Na semana passada, a gente até conversou sobre isso, né? Eu disse que as circunstâncias do jogo dependeriam bastante daquela rodada, né? Essa última rodada. Caso o Flamengo tivesse vencido, estivesse hoje 2 pontos à frente do Internacional, acredito que a dinâmica do jogo seria totalmente diferente, né? Mas com os dois times vencendo e a pontuação permanecendo a mesma, então eu acho que o Inter vai ficar mais tranquilo, né? Vai poder jogar mais, executar o seu jogo, né? Tem feito nas últimas partidas, não nas últimas partidas, né? Desde que o Abel assumiu na 21ª rodada, a mesma rodada que o Rogério Ceni assumiu, fica aí uma curiosidade. Então, acho que vai ser um duelo de opostos, né? Praticamente tese e antítese ali juntos. São pensamentos totalmente diferentes, são escolas diferentes, são tudo diferente, né? Mas eu acho que vai ser, acho não, creio que vai ser um bom jogo, né? Não sei se tão bom quanto o do primeiro turno, né? Porque eram momentos distintos, né? A gente tinha o Kudê ali jogando com futebol mais ofensivo, inclusive naquele jogo marcando o Flamengo, né? No seu próprio campo, com muita intensidade, roubando bola na defesa do Flamengo, inclusive os 2 gols
do Inter saíram dessa jogada, né? Uma falha do Isla e outra falha do Gustavo Henrique. E o Flamengo do Domenech, naquele estilo meio kamikaze, vamos que vamos. E aquele empate do Everton Ribeiro no último minuto, né? Acho que sacramentou um resultado ideal para aquele jogo, né? Merecia ser empate, mas nesse jogo acho que vai ser totalmente diferente. O Flamengo joga de uma maneira até, não vou dizer que é de vanguarda, né? Porque seria uma hipérbole, mas uma maneira incomum, né? Não tem volante no time, o time joga com 4 meio-campistas, que dá tecnicamente ali no meio muita qualidade. Creio que pela saída do Arão, e, na verdade vai ser bastante sentido, né? Pela saída de bola, pelo bom passe que o Arão tem, mas também a entrada do Gustavo Henrique. Acho que também o time não vai perder, porque o jogo aéreo do Inter é muito forte, né? Então o Gustavo Henrique lá quase com seus 2 metros de altura vai ser um alento ali atrás na zaga. Como o André disse, vem vivendo uma boa fase, mas é isso, tem tudo para ser um belíssimo jogo. Não creio que será tão aberto quanto foi no primeiro turno, mas ainda assim tem tudo para ser uma bela tarde de futebol. Ô Júnior, você imaginou que algum dia o flamenguista se sentiria a falta do Verão? Cara, até 2019 a gente jamais pensaria em falar uma coisa dessas, né? Nenhum torcedor do Flamengo pensaria nisso. Mas depois você começa até a entender, né? Mas só que eu vou até fazer uma polêmica aqui, né? Não sei se aí em São Paulo as pessoas falam assim, mas aqui no Rio a gente brinca que às vezes a natureza marca o jogador que é ruim e às vezes a natureza escala quando o treinador está pensando em fazer alguma coisa errada, né? A natureza escalou o time porque o Inter tem uma jogada aérea muito forte e eu estava pensando, se o Rogério escalar o William Arão e o Rodrigo Caio, ele vai pecar. Então o William Arão se machuca e é impossível de ser escalado na zaga. Então ele vai ter que entrar com o Gustavo Henrique, que é um cara que vai rivalizar com o Rodrigo Dourado e com os zagueiros que o Inter vai ter em campo, que são duas promessas ali, 2 jovens, mas que o mais baixo tem 1,87, né? O outro tem mais de 1,90, são muito altos, então tem a altura parecida com o Gustavo Henrique. Para mim, a opção para o Rogério melhor é esse cara, né? E o Ilharão teria que jogar no meio de campo, né? Mas ele e o Diego, para mim, se equivalem ali. Vai dar para manter o mesmo padrão do Flamengo, porque vai ser um jogo de ataque contra a defesa, né? O Inter vai jogar basicamente na, no contra-ataque, né? Vai reagir ao que o Flamengo vai tentar impor ali durante o jogo praticamente em sua totalidade. Mas a gente sabe que vai ser um início muito forte, né? Depois o ritmo cai um pouco, o Inter deve equilibrar ali as ações. Vai ter que ver se o Flamengo consegue fazer um gol no início para tentar controlar o jogo. Caso não consiga, o Inter tem a chance ali, de repente, de furar o bloqueio do Flamengo, que não tem uma zaga muito confiável, né? E a zaga, quando eu digo, não é só o miolo, mas o sistema defensivo como um todo. E se o Inter faz um gol, é tudo que eles mais querem para conseguir jogar no contra-ataque e tentar matar, como eles fizeram com o Vasco, né? Depois do 1-0, eles ficaram ali esperando para dar o bote final, conseguiram fazer o segundo gol e aí fecha o caixão, né? Eles vão tentar fazer o mesmo esquema com o Flamengo. Eles venceram nessa sequência aí deles de vários jogos vencendo. O que eles tiveram mais posse de bola foi o que eles acabaram perdendo, que foi contra o Sport. Todos os outros 10 jogos, as 9 vitórias e um empate, eles tiveram menos posse de bola. Então, com certeza aqui eles vão fazer igual, ainda mais jogando contra o Flamengo, que é o time que mais segura a bola, né, no campeonato. O Abel sabe jogar assim, foi campeão assim com o Fluminense, né? Foi campeão assim do mundo lá contra o Barcelona, jogando sem a bola. Então vai ser uma disputa de duas escolas antagônicas, né? Que depende do gosto do cliente. Um tentando mais ser incisivo ali no ataque, né? E o outro deixando
deixando para atacar quando é mais conveniente, né? Pegando os erros do adversário. Eu também acredito que vai ser um jogão, assim. Tem o status de final, que esses campeonatos de pontos corridos não costumam ter, né? E já tinha muito tempo mesmo que não acontecia isso aqui. Então vai ser muito interessante ver como que duas escolas totalmente opostas, né, se rivalizam aí com os nervos à flor da pele, já que está no finalzinho do campeonato. E eu tenho certeza que alguém vai acabar expulso nesse jogo aí, no domingo. Ô, Júnior, aproveitando que você citou essa questão da altura, né, que o Inter provavelmente vai explorar bem, talvez seria bom o Rogério ficar atento que se o Gabigol não estiver bem no jogo, já colocar o Pedro, né, no início do segundo tempo. Porque o Pedro já tem uma presença de área, né, bem maior no sentido da altura dele, né? Sim, mas eu não acho, assim, né, se eu tivesse no lugar do Rogério, nesse jogo, cara, se ele tirar o Gabigol, eu acho que é assinar um atestado para se acontecer alguma coisa, né? Aí se ele quiser manter o emprego também, né? Se não quiser, tudo bem. Mas se ele tira o Gabigol e o Flamengo não ganha, acabou para ele, cara. É demitido no vestiário, dificilmente É, pode até por isso ficar, que né? eu Tô disse brincando, se mas o Gabigol não estiver bem na partida, né? Eu é, sei que ele é fundamental, entendeu? Ou até colocar os pô, mas dois acho juntos, que, né? mas acho que é até Principalmente no mal, segundo cara. tempo. Tem que deixar, não pode tirar o Gabigol. Se tirar o Gabigol domingo é muito complicado, cara. Só se o Gabigol pedir. A questão Porque é que eu vejo que esse jogo é muito Pedro, cara. não, sim, pode até ser, cara, mas o Gabigol, ele já mostrou que ele não pode sair do É, time eu sei, eu até sei. quando ele tá mal. E é um jogo final, cara. Esse jogo é final de campeonato. Você tem que deixar até o final. Você tira o lateral direito, bota o Diego lá, mas você não tira o Gabigol desse jogo. Bota o Pedro, ele e o Bruno Henrique É. junto lá, dá um jeito. Eu faria assim, né? Se eu estivesse treinando o time, eu não tiraria o Gabriel nesse jogo, não. Eu vou muito na linha do Júnior mesmo. Eu acho que se o Rogério Ceni inventar de tirar o Gabigol nesse jogo, é pedir para ser demitido em caso de derrota, né? Nos últimos jogos ainda teve toda aquela confusão, né? O Gabigol, daquele jeito dele, né? Toda vez que era substituído, fazia aquela graça. Ou então, quando estava no banco, entrava com camisa diferente, ficava lá com aquela postura dele de jogador mimado mesmo, né? Que é a palavra, né? Mas eu acho que com o Gabigol não dá, sem o Gabigol não dá. É um cara que pode decidir a qualquer momento, embora eu acho que é jogo pro Pedro também, eu concordo com o André. Eu acho que o Rogério, inclusive, está pensando nisso. Ele, nas últimas semanas, né, vem deixando no ar, né, que tá treinando com os dois juntos, então pode ser que ele tenha alguma coisa preparada, né, a depender da postura do Internacional. Mas sobre o Flamengo, só para dar uma comentada aqui, que o Flamengo, embora seja uma equipe muito técnica, muito ofensiva, ela ainda tem um problema na transição defensiva que é bastante clara. Então eu acho que o Inter, ele vai, e o Abel com certeza já está pensando nisso, né? Vai explorar muito ali o lado do Isla, porque eu não sei se vocês já perceberam, ou provavelmente já, né, que acompanha um pouco o Flamengo, os jogos, percebe que quando o Flamengo está atacando, o Felipe Luiz ele fica como uma espécie de terceiro zagueiro, né? E o Isla fica espetado ali no meio campo. Então, creio que se o Inter quiser sair no contra-ataque rápido, o mapa da mina é ali na área do Isla, né? Ali com Moisés, com Caio Vidal e bola nas costas do Isla. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, direcionar aí para o Júlio, de novo. A gente sabe que assim, não dá para tratar esse jogo como só um jogo, né? Tem todo um contexto que vai entrar em campo. E o contexto que entra em campo junto do Internacional é de um time que não ganha o Campeonato Brasileiro há 41 anos. Já o Flamengo, apesar de todas as mudanças que aconteceram aí de 2019 para cá, o Flamengo tem mais recente aí esse doce gosto da vitória, né? O Flamengo é o atual campeão brasileiro, o Flamengo, coisa de pouco menos de um ano, pouco mais de um ano, ganhou Libertadores também. Então o Flamengo ele tem mais sabe, vamos dizer assim, que o time do Flamengo sabe ganhar e o do Inter ainda precisa provar isso. Vocês acham que esse peso da conquista vai pesar para o Internacional nesse jogo de domingo ou isso aí fica para fora do campo? Cara, além de tudo isso que você falou, eu ainda coloco mais um fator na balança,
que são os confrontos entre Internacional e Flamengo, Flamengo e Internacional. Tem tido muita vantagem nos últimos anos, né? Nos anos recentes aí, né? 2, 3 anos aí para o Flamengo. Então, meio que é uma pedra no sapato do Inter, né? Além de toda essa carga emocional do time não ter muitas vitórias em campeonatos, não decidir muitos jogos, né? Caseiramente, o Grêmio tem uma ampla vantagem sobre eles lá no Campeonato Gaúcho. E quando vai para fora, os anos de vitórias ficaram ali para 2010, né? 2009, que foram os anos que eles venceram bastante. 2006, 2009, 2010, tem Sul-Americana, tem Libertadores, tem Mundial. Depois de lá para cá eles têm vivido uma seca. Então, por mais que não seja o mesmo elenco, né, tem o peso de não conquistar nada, né, nos últimos anos, nos últimos 10 anos aí, tem pouquíssimas conquistas. E esse elenco ele costuma perder para o Flamengo. Quando não perde, empata jogando pior, né? Então o Flamengo é uma pedra no sapato que talvez incomode. Não sei se esses 41 anos assim, né, influenciam, mas porque aquilo que a gente estava comentando ainda agora, né? Culturalmente, os jogadores não devem nem saber disso. Assim, a gente está comentando aqui, talvez eles nem saibam. Se ninguém comentar para eles, eles não devem nem saber que o Inter não ganha um brasileiro esse tempo todo, né? Alguém vai ter que avisar. Eu tenho certeza que eles não sabem. Mas que eles não ganham o Flamengo, eles sabem, né? Porque o Patrick, por exemplo, eu tenho certeza que o Patrick vai pilhar. O Patrick vai pilhar brabo, porque assim, ele não consegue ganhar o Flamengo de 2018, 2019 para cá. O Flamengo sempre vencendo. E eles não têm títulos nenhum, né? Então eles estão pilhados contra o Grêmio, estão pilhados contra o Flamengo, então acho que isso acaba pesando para eles nesse momento aí de decisão. Se não tivesse o Gabigol no Flamengo, que é um cara nervoso, né? Eu diria que no jogo mental o Flamengo teria um fator positivo, mas tem um Gabigol, aí meio que dá uma equilibrada. Felipe e o André, vocês querem comentar esse tema? Eu queria comentar, Matheus, é o seguinte, favor, você falou então. dessa questão do peso, né? Mas ele pode, vendo por outro ângulo, ele pode ser favorável, né? No sentido de estar tanto tempo sem ganhar, então os caras podem chegar com mais vontade para esse jogo, né? Algo que até a gente pode remeter ao Flamengo de 2019, né? Tanto tempo depois da última Libertadores, né? De 81. Então você tem uma vontade a mais, né? Tem um incentivo a mais, né? E o próprio percurso, né, do Flamengo nessa última Libertadores talvez mostre um pouco disso, né? O time não mostrou tanta vontade, ou pelo menos não tanta vontade como na Libertadores anterior. Então, só para pontuar isso, né, fazer esse contraponto, talvez esse peso, né, dessa ausência de títulos possa também pesar a favor, né, do Inter. E ainda tem a questão do Maracanã também, né? Maracanã, interessante essa questão de que o Flamengo vai jogar em casa, apesar de não ter torcida, né? Acaba dando uma certa tranquilidade, né? Mesmo psicológica, né? De estar jogando em casa. E aí uma outra coisa que eu queria falar, né? Como que seria uma atmosfera assim mágica, né? Esse jogo com torcida, né, cara? O Maracanã podendo ter torcida num jogo desse, né? De quase que final de Campeonato Brasileiro, né? Só deixar isso no ar para vocês. Como que ia ser um jogão em todos os sentidos, né? No campo e na arquibancada. Embora eu concorde com boa parte do que os meus camaradas disseram aí, mas eu creio que a pressão no domingo vai ser toda pro Flamengo. Eu creio que o Flamengo, ele, pelo elenco que tem, pelo investimento que teve, pelas expectativas da temporada, ele chega muito mais pressionado. Inclusive tem uma faixa ali no que é o setor norte, dizendo que o brasileiro é obrigação, né? Porque praticamente se desenhou assim, porque a temporada do Flamengo foi muito frustrante, as eliminações, oscilação e tudo mais. O Internacional é uma espécie de estranho no ninho, né? Chegou aí, ninguém esperava nada, foi chegando, né? Tudo bem que muito se deve a essa temporada que a gente vive, né? Esses tempos pandêmicos que geram algumas coisas incomuns, mas eu acho que a pressão é mais do Flamengo para vencer. Embora eu acho que o Flamengo é favorito para esse jogo, eu creio que o Internacional ainda assim tem um caminho mais fácil para ser campeão. Porque mesmo que o Flamengo ganhe do Inter e abra 2 pontos, o Flamengo tem que vencer o São Paulo. Se o Flamengo empatar o jogo no Morumbi,
e o Inter venceu o seu jogo, que em tese é mais fácil, contra o Corinthians, o Inter é campeão pelo saldo de gol. Que ambos, a diferença de um para o outro é mais 7 para o Inter. Ou 6-7, acho que é 7 de diferença para o Inter. Então é impossível de ser tirado pelo saldo de gol, né? Então ainda tem isso também. Só dando uma olhada na tabela aqui, os dois estão com 20 vitórias, né? Aí o Flamengo ganhar no Inter ganhar na última, exatamente. Ficaria no saldo de gols, tem razão. Sei que o Flamengo enfia um 7-0 no Inter, né? Isso tudo pode acontecer, né? O André tinha comentado sobre jogo de opostos, né? Tanto o André quanto o Felipe falou sobre isso, e contrapondo aí Rogério Ceni e Abel Braga, né? Porque assim, são dois contrapontos. O Rogério é o técnico da nova geração, né? É a nova escola brasileira de técnicos, o mais promissor deles no momento. O Abel já é um cara dado como ultrapassado, ele também já estava quase para se aposentar, talvez ele veio para ser um tampão, ele pode acabar ganhando o brasileiro. O Rogério ele é adepto a um futebol mais ofensivo, o Abel mais defensivo, eles são até de gerações diferentes, né? O Rogério jogava até metade da década passada e o Abel ele foi técnico do Inter no Grenal do século, que era do Campeonato Brasileiro de 88, que aconteceu em fevereiro de 89. Então, olha quanto tempo o Abel já está aí, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre o Rogério Ceni e Abel Braga. Matheus, acho que a gente pode também ver de uma outra forma, que o Abel valoriza muito mais o quantitativo, né, em questão de resultado, de jogo mesmo em si, mas o jogo como um dado isolado, né? Enquanto que o Rogério vê os jogos ali e a questão da evolução da equipe como algo muito mais importante, né? Você está sempre evoluindo, você tem várias áreas, né, do futebol, além das 4 linhas conectadas, né? E vendo os resultados como um processo, né? Eu acho que essa é a grande mudança, é a grande diferença entre um e outro. Enquanto um vê um jogo como um resultado ali acabado, né, descolado de outros jogos, cada resultado é um resultado diferente, né? E a busca principal é de fazer um resultado de jogo. O Rogério já pensa mais na frente, né? Ele já pensa como um processo, né? Uma busca de uma evolução constante, de você estar sempre se reinventando no futebol. E que é algo que a gente vê que é tendência no mundo. Então, fica muito fácil, né, a gente fazer esse contraste entre os dois, né? Como eu já tinha falado antes, que um representa muito mais um conservadorismo no futebol, né, do que ele já fez, muito mais baseado no que já fez, no que já testou, e um outro, né, o Rogério Ceni, muito mais aberto ao novo, à mudança, né, ao progresso no futebol, né, a buscar coisas novas e a fazer testes, né, dentro de campo. Então vai ser um jogo muito interessante. Só para salientar, tanto o Abel quanto o Rogério tem 16 jogos no campeonato, né? E 10 vitórias para cada, 3 empates para cada, 3 derrotas para cada. Praticamente a mesma campanha, né? Mas eu acho que por aí as comparações. São estilos totalmente diferentes, como o André disse. Eu acho que não é nada pessoal contra o Abel. A gente sabe que ele teve problemas, né, na família, problemas nos seus últimos clubes. É um cara boa praça, dá pra gente ver, mesmo à distância, né, dá pra ver que é um cara do bem, que se relaciona com todo mundo, que os jogadores gostam pra caramba dele. Mas são estilos totalmente diferentes. E tem É uma geração diferente, né, Felipe? Sim, o que me incomoda é que tem uma espécie de frisson na mídia que já está preparando a justificativa, né? A gente vê nesses principais jornais esportivos, é sempre o mesmo papo, que o Abel foi injustiçado, que as críticas foram injustas, que todo mundo pegou pesado com o cara. São coisas que são até ridículas. Os últimos trabalhos do Abel foram medíocres, com resultados medíocres. São totalmente passíveis de crítica. Acho que as pessoas, principalmente a gente tem uma imprensa esportiva que é muito chapa branca, né? Principalmente aquele pessoal da Globo que chama todo mundo lá, parece que você tem que passar por uma espécie de, digamos, de um filtro, né? Você vai ali e é abençoado por todo mundo, por Galvão Bueno, aquela pichotada toda, aquele pessoal lá da Globo.
Então parece que a cama já está preparada, né? O discurso já está pronto. Aí vocês disseram aí que o Abel, pô, tava em fim de carreira, olha ele dando um banho em todo mundo. Então, nesse sentido, embora o torcedor colorado fique bravo, né, quando a gente fala, mas o título do Inter é algo que só vai interessar ao torcedor do Inter mesmo. A gente olhar assim para os dois estilos, embora o Flamengo esse ano esteja muito abaixo, acho que é um estilo de jogo com prazo e validade. Por mais que o Inter possa ser campeão, né, e se for, é um estilo que tem validade. Não vai gerar frutos daqui para frente, né? Então, acho que qualquer um que tenta analisar o futebol assim, numa perspectiva, digamos assim, a médio prazo, vê que é um estilo de jogo que não deixa nada, entendeu? Venceu, vai ser apenas mais um título. Não tem nada de diferente, né? Então, nesse sentido aí, embora o Rogério tenha errado bastante, né, nas partidas, em vários momentos, desde que assumiu o cargo, e dá para ver que ele é um técnico que busca algo diferente, né? Tem outras diferenças, tenta praticar um futebol para frente, e sai fora da caixinha, né? É isso aí, companheiros, tá dando nosso tempo. Então vamos encerrar por aqui. Só passar um panorama, né? Caso vitória do Internacional no domingo, Inter campeão. Caso vitória do Flamengo, o Flamengo vai para a última rodada jogar contra o São Paulo, que tem sido uma pedra no sapato. E o Inter pega o Corinthians, né? Que também tem essa rivalidade aí, toda a questão do DVD e tudo mais. Vai ser uma última rodada interessante. Em caso de empate, continua como está hoje. Eu tinha comentado antes que o que eu gosto mais no futebol são as histórias, né? Eu tenho preguiça desse papo de recomposição de linhas, ataca com 3, defende com 5, posse de bola. Eu começo a ter um pouco de preguiça nesse tema, mas eu gosto das histórias que o futebol oferece. E o Abel ser campeão seria uma história muito bacana, né? Porque é esse cara que sofreu uma tragédia, é esse cara que veio de trabalhos já foram muito ruins, né? No Flamengo, no Vasco, no Cruzeiro. A gente pode. Já era dado como aposentado, né? E ele vai para o Inter para tampar um buraco, uma burrice que a diretoria fez perdendo o Kudê. E nesse tampão ele pode acabar sendo campeão brasileiro, né? Algo que não acontece há 41 anos. E já se o Rogério ganhar o brasileiro, ele pode ganhar o brasileiro no Morumbi. Seria uma doce ilusão aí do destino para o torcedor são paulino, né? Mais um golpe no orgulho são paulino. Vocês me permitem só um dedo de clubismo aqui? No domingo também tem Corinthians e Vasco em Itaquera. E esse jogo me remete à minha memória mais dolorida, minha derrota mais dolorida, assim, porque eu lembro que em 2007, na penúltima rodada do campeonato, o Corinthians jogou contra o Vasco no Pacaembu e o Corinthians perdeu por 1-0 para o Vasco. E aquele jogo ali basicamente sacramentou, né, o rebaixamento do Corinthians, porque teria que jogar contra o Grêmio lá no Olímpico e o Corinthians não conseguiu e caiu. E agora a gente vê os dois times em situações opostas, né? É o Vasco na penúltima rodada tendo que jogar contra o Corinthians e uma derrota do Vasco deixa o cenário bem nebuloso aí para o Vasco, né? Vai ter que brigar com o Goiás na última rodada, assim como em 2007 o Corinthians também brigava com o Goiás para não cair. Então é isso, camaradas. Muito bom o papo de hoje. Queria desejar aí uma boa noite a todos. Já mandar um abraço aí para o Júnior. E Júnior, quanto vai ser Flamengo e Inter? Vou pipocar não, hein? Vai ser 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo. Felipe, meu abraço e o resultado do jogo. Vou na linha do meu companheiro Júnior, 2-1 Flamengo. André, sem clubismo, hein? Pelo amor. Um abraço e o placar de Flamengo e Inter. Cara, eu vou falar que eu juro que eu ia dizer 2-1 Flamengo. Tá combinado esse negócio. Mas eu acho que vai ser 3-1 Flamengo. Vou diferente. Eu acho que vai ser 3-1 Flamengo. É isso aí, camaradas. Um abraço a todos. Um abraço aí para quem nos está ouvindo. E semana que vem tem mais. Valeu. Valeu, rapaziada. Um abraço a todos. Valeu, boa galera. Noite a todos. Salve, salve, camaradas.